E pro Cleverson está fazendo a oração então, né? Nós está começando a nossa célula. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos agora, Senhor, que eu venha conduzir, Senhor, nesses momentos que nós estamos reunidos em Teu nome, Pai, para nos dar sabedoria, Senhor, para entender, Senhor, a Tua palavra, Senhor, nós te pedimos. Te agradecemos também, Senhor, por este dia, Senhor, nos agraciado, Pai Santo, Pai querido. Queremos nesse momento, Pai amado, pedir, Senhor, sabedoria, Pai Santo. Senhor, venha nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti de ti
que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, de todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos fazer, Pai, da lista, Pai, a nossa oração, Senhor. Que verdadeiramente o nome de Jesus cresça nesse tempo, Senhor. Que somente o nome de Jesus cresça, Pai. Que nós todos possamos diminuir para que o nome de Jesus venha a ser engrandecido nessa nação. Nome sobre todo nome, nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, para a glória do Pai, Senhor. Oh Deus, não permita que em nenhum momento nós venhamos ofuscar a Tua glória, não permita que em nenhum momento nós venhamos roubar a glória que pertence somente a Ti. Como está escrito, o Senhor não dividirá a Tua glória com ninguém, Senhor. Portanto, que nós possamos diminuir a cada dia, Senhor, a cada dia, e que o Teu nome cresça, Senhor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Tu que és o noivo da noiva, Tu que és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Tu que és o Santo de Israel, a Ti seja dada a honra, glória e louvor para todos sempre. Ó Pai, em nome de Jesus, nós convidamos o Teu Espírito Santo a estar conosco durante todo esse tempo que nós vamos passar aqui mais uma vez. Como está escrito, quando 2 ou mais pessoas se reúnem em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Que seja real essa verdade que está escrita na Tua Escritura, Pai. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode encostar ali, pode deixar ali em cima ali. Amém, queridos. Eu quero convidar vocês aí, então, a abrir as suas Bíblias, quem trouxe Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Eu quero ler do versículo 1 até o 14. Ok? Diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, ou os fins dos tempos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus,
que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Aleluia. Esse texto que Deus colocou no meu coração, né, na minha Bíblia, ele tem um subtítulo, diz assim: Avisos da história de Israel. Nesse texto, com tão poucos versículos, né, Paulo ele conseguiu fazer um resumo de algumas situações que aconteceram com o povo de Israel no passado, e ele traz através desse resumo aqui, pelo menos, ele mostra através desse resumo, pelo menos 4 áreas, ou 4 categorias de pecados em que o povo de Israel fracassou. Ele vai usar aqui a expressão nossos pais, né? Os nossos pais espirituais. Então, os nossos pais espirituais fracassaram, e porque fracassaram, não puderam entrar na terra prometida. E ele vem trazer aqui um resumo dessas 4 áreas em que eles fracassaram, para que nós, que participamos de uma nova geração, ou Paulo aqui escrevendo no caso aos Coríntios, né? Ele estava usando o exemplo, ou os mau exemplos do povo de Israel no passado, para que a igreja em Corinto não viesse cometer os mesmos erros, e assim vir experimentar o mesmo fracasso que a maior parte deles enfrentou. Agora há pouco, antes de vir para cá, eu gravei no meu canal do Instagram a minha segunda aula do estudo da carta aos Hebreus. Eu estou fazendo toda sexta-feira de tarde, conforme o horário que eu consigo, né? Eu vou lá, depois que eu preparo todo o material, eu gravo ao vivo ali no meu canal do Instagram, PR Cristãos Unidos, e fica lá gravado, né? Então eu gravei hoje à tarde a minha segunda aula da carta aos Hebreus, e eu ministrei muito na tarde de hoje sobre aquele famoso episódio da Bíblia que está lá em Números, quando Moisés ele separa 12 espias, e ele pede para esses 12 espias espionar a terra prometida, e a Bíblia diz que eles voltam de espionar a terra prometida. Isso aconteceu numa cidade chamada Cades Barnea, onde era um ponto ali que estava praticamente na divisa entre o deserto e a terra prometida. E aí então esse povo, esses 12 espias, um representante de cada tribo, eles vão lá espionar a terra prometida, e eles voltam com um relato para Moisés: olha Moisés, a gente foi espionar a terra prometida, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. A gente trouxe de lá inclusive um cacho de uva gigantesco, e tinha romã, e tinha uva, enfim, a terra é tudo isso e muito mais, que foi relatado aos nossos pais. No entanto, lá tem gigante, né? E por causa desses gigantes nós não vamos conseguir entrar. E aí diz a Bíblia que um personagem chamado Caleb, ele fez todo mundo ficar em silêncio, dizendo que não, se Deus prometeu que a gente ia entrar, então a gente vai entrar. Então, esqueçam esse relatório aí de incredulidade, de medo, de pavor, e vamos comigo aqui. Deus é maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Em outras palavras, né? Mas diz a Bíblia que a maioria é que acabou prevalecendo, né? E a maioria acabou gerando, através de um relatório de medo, um relatório de incredulidade, de desânimo, acabou contagiando todos os demais, e o povo então, por conta daquela inflamação, daquele contágio por parte da maioria que foi incrédula, acabou não entrando na terra prometida. E aquilo que era para ser apenas uma peregrinação de 40 dias no deserto, se transformou em 40 anos, porque Deus, por causa da murmuração e da incredulidade, Deus trouxe uma sentença. A sentença de vocês é a seguinte: por cada um dia no deserto que vocês ficaram, vocês agora vão ter que ficar 40 anos, né? 1 ano para cada dia. E ali, essa foi a sentença de Deus. E o povo teve que ficar com 40 anos ali, peregrinando no deserto, tudo por causa da murmuração.
Nesse texto aqui que a gente leu hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, Paulo, ele faz um resumo do que foi esse período terrível na história do povo de Israel, esse período de travessia do deserto. E aqui Paulo ele traz alguns exemplos para que a igreja em Corinto, que representa, pode-se dizer, a igreja no dia de hoje, né? Porque a gente sabe que todas as cartas que foram escritas para as igrejas, a igreja de Roma, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso e a igreja de todas as outras igrejas, né? Galácia, Colossos, Tessalônica, todas essas cartas foram endereçadas àquelas igrejas. No entanto, todas elas servem para nós nos dias de hoje, ok? Então, vamos dar uma observada um pouco mais de carinho o que Paulo deixou como exemplo aqui para nós, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros e assim a gente venha enfrentar uma constância no deserto, né? Muitos cristãos, e eu me incluo dentro deles, muitas vezes a sensação que a gente tem é que a gente está um bom tempo caminhando no deserto e parece que é tão sonhada a terra prometida, parece que nunca chega, né? E cadê aquelas promessas, aqueles sonhos que foram plantados no meu coração? Por que parece que nunca se cumpre, né? Parece que a gente está, como diz uma outra música do pastor Gilmar de Brito, né? Caminhando num longo deserto, né? Então parece que a gente está nessa situação de caminhando num longo deserto. Por que parece que às vezes a gente não entra de fato nessa terra prometida e conquista tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Lembrando que o tema que Deus nos deu para esse ano, Minha Geografia é Território da Promessa. Então Deus quer entregar a nossa geografia, Deus quer entregar o nosso território, a nossa região, né? E também posso dizer o nosso Brasil, né? Nas mãos do povo brasileiro. Mas para isso nós precisamos atentar para essa história do povo de Israel. Se nós queremos conquistar a nossa geografia para Jesus, se nós queremos conquistar o nosso território para Jesus, nós não vamos poder cometer os mesmos erros que eles cometeram, né? Olha só, eu vou ler pausadamente para vocês. Irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, irmãos, igreja em Corinto, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais espirituais, todos eles tiveram o privilégio de ser guiados pelo Espírito Santo, de noite por uma coluna de fogo e de dia por uma nuvem, que ia guiando eles no deserto. Imagina essa experiência. Imagina nos dias de hoje, a gente ser guiado por uma coluna de fogo. Deve ser uma coisa louca, né? Imagina você, de noite, ser guiado por uma coluna de fogo e durante o dia uma nuvem que vai te guiando, vai te dirigindo, né? Nós não precisamos disso, porque hoje o Espírito Santo mora dentro de nós e o próprio Espírito Santo é o nosso guia. Se eu desenvolver uma comunhão diária com o Espírito Santo, ao ponto de ouvir a voz dele, discernir a voz dele, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Mas eles não tinham o Espírito Santo, no entanto, Deus deu para eles essa manifestação incrível. Imagina, durante a noite uma coluna de fogo e durante o dia uma nuvem, que ia conduzindo eles no meio daquele deserto. Deve ser algo tremendo, não é? Não é? Né? Tenta imaginar na tua mente aí. Todo lugar onde você vai, uma nuvem vai te guiando na frente, durante o dia. E à noite você vai uma coluna de fogo te dirigindo. Deve ser algo espetacular. E esse povo, além dessa experiência tremenda, a Bíblia diz que todos eles atravessaram o mar, ou seja, atravessaram o Mar Vermelho. Imagina nós aqui ter a experiência de atravessar o Mar Vermelho. Deve ou não deve ter sido algo fantástico, né? Quem aqui já viu o filme de Moisés atravessando o Mar Vermelho? Então todo esse povo experimentou tudo isso. Diz ainda que todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Acabei de falar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. A Bíblia diz que Deus deu a eles a experiência de ser alimentado diariamente por um maná
que no final de semana Deus dava em dobro, porque no sábado eles não podiam trabalhar, né? Era uma lei, então Deus dava, no sábado dava dobrado, né? Então para eles ter ali 2 dias, então Deus dava em dobro. Então eles eram alimentados pelo maná, o pão de cada dia, e Deus deu a eles também codornizes. Então imagina, você receber um pão que caía do céu, deve ser uma outra experiência incrível, né? E eles experimentaram tudo isso. E a Bíblia também diz que eles beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Essa palavra pedra aqui no original, ela não está falando de uma pedra comum, era uma pedra principal, era uma pedra relevante, né? Ou seja, essa pedra espiritual está indicando Cristo, né? Então eles se alimentavam de Cristo. Aquele pão que descia, que caía, aquele pão vivo que caía do céu, ele era uma representação de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: eu sou o pão da vida, quem se alimentar de mim, né, por mim viverá. Então aquele maná que caía era uma própria representação de Jesus. Quando Moisés bateu na rocha e saiu água, né, aquela rocha representava Cristo. A água representava o Espírito Santo, né, porque a água é uma representatividade da pessoa do Espírito Santo. Então, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento eram sinais de Cristo, da vinda de Jesus. Mas, mesmo assim, olha só o que Paulo vai dizer. Mesmo com todas essas experiências incríveis, nuvem dirigindo durante a noite, durante o dia, coluna de fogo dirigindo à noite, água saindo da rocha, maná, codornizes, mesmo com todas essas experiências, ainda assim aquele povo não foi aprovado por Deus. Por quê? Por que não foi aprovado? Porque Deus é um Deus que tem um padrão, Deus é um Deus que estabelece padrões, né? E sempre que nós não atingimos o padrão estabelecido por Deus, nós somos reprovados. Aquele povo não atingiu o padrão estabelecido por Deus. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque os seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Tudo o que aconteceu com eles, as mortes que aconteceram no deserto, a Bíblia diz que milhares foram espalhados no deserto, morreram fisicamente, morreram. Por quê? Porque não agradaram a Deus, porque não conseguiram corresponder ao padrão estabelecido por Deus. E tudo isso que aconteceu, Paulo vai dizer aqui à igreja de Corinto, que tudo isso aconteceu como exemplo para todos nós, igreja de Jesus agora, no Novo Testamento, né? Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros deles, e que nós não venhamos cobiçar as coisas mais como eles cobiçaram. Primeiro ponto aqui que Paulo chama atenção é a cobiça. Paulo vai dizer que eles cobiçaram coisas más. Se a gente for ler Êxodo capítulo 20, quando Deus dá para Moisés lá no Monte Sinai os 10 mandamentos, e o cristão deveria saber de cor, né, os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, no versículo 17, a Bíblia vai dizer: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o escravo do teu próximo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Não cobiçar aquilo que não me pertence é um mandamento perpétuo da parte de Deus. Eu ensinava hoje, ali no estudo da carta aos Hebreus, que o fato de Deus ter pela segunda vez ter dado para Moisés os mandamentos em tábuas de pedra, pedra significa algo que é perpétuo, algo que é para sempre. Então, o objetivo inicial de Deus, quando Ele deu os 10 mandamentos, é que aqueles mandamentos fossem perpétuos, né? Mas vocês sabem que o povo não conseguiu cumprir, e Deus, depois, com o advento de Jesus, o próprio Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em apenas 2, né?
Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a si mesmo. E a Bíblia também vai dizer lá em Gálatas que quando eu pratico o amor ao meu próximo, eu cumpro toda a lei. Basicamente, Jesus resumiu toda a lei numa só palavra: ame, ame, ame. Ame a Deus, ame ao próximo. Ame a Deus, ame ao próximo, ame ao próximo, ame a Deus. Quando eu pratico o amor, eu cumpro toda a lei. Amém? Então, esse povo fracassou, né, na obediência à lei. Por quê? Porque eles cobiçaram aquilo que não lhe pertencia. Então, o primeiro item aqui, que o povo da antiga aliança fracassou e que nós não podemos fracassar. Ou seja, podemos até pecar, mas precisa haver um arrependimento genuíno ao ponto da gente não desejar nunca mais para nós aquilo que não nos pertence. A gente vê esse pecado da cobiça, ele já vem lá no início, quando Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a oferta de Caim, né? Então ali, de uma certa forma, houve uma espécie de cobiça, uma espécie de inveja do irmão, e o irmão para com outro irmão, né? Então Deus não se agrada da cobiça, Deus não se agrada da inveja, ok? Então, aqui está uma área pelo qual Paulo está advertindo a igreja de Corinto para que ela não venha cair na mesma tentação. Ele continua falando, versículo 7, não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Aqui no versículo 7, Paulo vai abranger aqui uma segunda área de pecado, que ele vem trazer um alerta: idolatria. Ele vai dizer, não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nós temos aprendido nesses dias que idolatria não é apenas confeccionar uma imagem de barro, de gesso, de ferro, e se prostrar diante de um ídolo que não tem espírito dentro dele. Isso é abominável aos olhos de Deus. A Bíblia diz nos 10 mandamentos que eu não posso nem fazer uma imagem, não posso nem fabricar a imagem, quanto mais se prostrar diante de uma imagem. Mas nós temos aprendido que ídolo é tudo aquilo que nos rouba de Deus. Ídolo é tudo aquilo que rouba a glória de Deus. Então, não necessariamente ídolo é só uma imagem. Ídolo pode ser o meu telefone, que está me roubando de Deus, né? Hoje em dia a gente sabe que muita gente não tem mais tempo para Deus, mas tem tempo para tecnologia, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram, tem tempo para o Twitter, tem tempo para tudo aquilo que a mídia apresenta, mas para Deus não tem tempo. Para a Bíblia não tem tempo mais para ler a Bíblia, né? Não tem tempo mais para orar. Por quê? Porque a tecnologia está roubando o ser humano de Deus, né? Então, tantos outros ídolos que têm se levantado nos dias de hoje, né? O dinheiro é um ídolo, mamon, né? A Bíblia diz, não ameis, que a gente não pode servir a dois senhores. E eu diria que hoje tem pessoas que têm 2, 3 empregos, mas não tem tempo para vir numa reunião como essa. Será que essas pessoas não estão colocando o amor às riquezas em primeiro lugar? Com certeza estão, porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar, pode ter certeza, o reino não está em primeiro lugar. Embora é bom alertar, é bom repartir, que o trabalho é algo importantíssimo. Meu trabalho é algo abençoado. É com o meu trabalho que eu vou sustentar a minha família, vou sustentar meus filhos, vou trazer provisão para o meu lar. Então o trabalho ele é algo abençoado por Deus, importantíssimo. No entanto, quando eu tenho 2 empregos, 3 empregos, eu já estou priorizando o trabalho já está se tornando um Deus, e aí entra o perigo, né? Então eu tenho que tomar cuidado, que é aquele ditado popular, né? Tudo que é demais é veneno. Então existem muitos ídolos que eu preciso tomar cuidado. A idolatria, assim como a cobiça, foi uma das áreas de pecado que derrubou aquele povo.
E Deus continua dizendo: não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 3.000. Terceira área, prostituição. Prostituição, amados, não é necessariamente eu contrair, ter relações íntimas com outra mulher, né? Ou uma mulher ter relações íntimas com outro homem que não seja no casamento, ou fora do casamento. Prostituição, sempre que eu peco contra Deus, sempre que eu quebro, que eu violo um princípio estabelecido por Deus, eu estou pecando, eu me torno um adúltero, espiritualmente falando, eu me torno um prostituto. Então, prostituir não é apenas trair o meu cônjuge, prostituir é quebrar os princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia diz que por causa da prostituição, num só dia, 23.000 homens morreram. Já pensou, você imagina 23.000 pessoas morrer num só dia? Dá para imaginar, né? Porque com esse tempo de pandemia aí, muito mais do que isso tem morrido num só dia, né? Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram, e foram mortos pelas serpentes. Olha só, mais uma área de pecado. Colocar Deus à prova. Satanás tentou colocar Jesus à prova, né? Levou Jesus no pináculo do templo e disse: ó, lança-te daqui abaixo, porque está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece nenhuma pedra. E aí Jesus disse: está escrito também, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não tenho direito de tentar Deus, eu não tenho direito de colocar Deus à prova. E foi o que aquele povo muitas vezes fez, colocou Deus à prova, tentou o Senhor. E porque muitos tentaram a Deus, colocaram Deus na parede, ah, Deus, tu é obrigado, né? Aquela coisa, Deus, tu és obrigado. Deus não é obrigado a nada, né? Aquela música daquele cantor, né? Delino Marçal, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus é soberano. Ele não é obrigado a nada. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se Ele abrir o mar, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Amém? Embora nós devemos crer o tempo todo, amém, que Ele é poderoso para abrir o mar, Ele também é poderoso para nos fazer andar sobre as águas. Mas se Ele não fizer, ainda assim Ele continua sendo Deus. Amém? Amém. E Ele continua. E por causa desse pecado, de colocar Deus à prova, de tentar o Senhor, muitos foram mortos pelas serpentes, né, por picadas de serpentes. E Ele continua falando: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Aqui Paulo entra numa nova categoria de pecado que aquele povo cometeu, que foi a murmuração. Eu diria que a murmuração ao longo de toda a história, não só da história do Antigo Testamento, mas também a história da igreja, né? O que a própria igreja, muitas vezes, a igreja de Jesus na terra, fica andando em círculos, por causa desse pecado de murmuração. E se vocês prestarem atenção, nós estamos sempre sendo tentados, sempre Deus nos coloca diante de uma prova, né? Sempre no dia a dia acontecem situações, às vezes pequenininhas, é no nosso lar, é na igreja, é no trabalho, são coisinhas que acontecem que nós estamos sendo o tempo todo tentados por Satanás e provados por Deus. Será que nós vamos murmurar? Então a gente tem que estar atento, porque o tempo todo a gente pode estar diante de uma prova, e se eu não perceber, eu posso sucumbir diante da prova, ok? Então a murmuração, já falamos sobre isso aqui semana passada, né? Murmurar é reclamar, murmurar é clamar duas vezes, murmurar é pensar da seguinte maneira: se eu estivesse no lugar de Deus, certamente eu faria diferente. Então o cristão ele precisa entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que dá de errado na minha vida serve para o meu bem, se eu acreditar. Se eu não acreditar, aí certamente eu estarei sendo tentado a murmurar. E se eu murmurar, certamente eu vou estar desagradando o meu Senhor.
A Bíblia diz, porque muitos murmuraram, pereceram pelo anjo destruidor, né? Deus designou um anjo destruidor para fulminar aquele povo. E vai dizer no versículo 11, que tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso. Tudo que aconteceu lá com eles, lá no Antigo Testamento, tudo foi como exemplo para nós, como um aviso para nós. Amém. Para quem são chegados os fins dos séculos.